Para você que não me conhece, eu sou o professor Ricardo Narciso e seja bem-vindo ao nosso canal de Teologia. Neste encontro, nós estamos tendo a nossa aula de exegese do Novo Testamento. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre o problema sinótico. Você já ouviu falar sobre isso? Então, nós temos um problema quando olhamos para os evangelhos sinóticos. Num simples olhar para Mateus, para Marcos e Lucas, nós vamos perceber que eles apresentam as suas semelhanças. E não são poucas, não, são muitas semelhanças. Para que você possa entender, dos 666 versículos encontrados em Marcos, 606 aparecem em Mateus e 305 aparecem em Lucas. Apenas 31 versículos ocorrem apenas em Mateus, 250 versículos ocorrem somente entre Mateus e Lucas e 300 versos são exclusivos de Mateus e em torno de uns 550 são exclusivos em Lucas. Normalmente nós temos uma tabelinha que figura isso muito bem, mas nesse momento eu não vou disponibilizar aqui. E aí a gente presta atenção no seguinte, a redação ela é muito simples, né, e também muito semelhante. Ou seja, não somente as palavras, né, que eles estão narrando, mas os acontecimentos, né, são narrados com as mesmas palavras. Conforme nós vamos encontrar em Marcos, no capítulo 1, dos versos 40 a 44, Mateus 8, de 2 a 4, e também Lucas, no capítulo 5, dos versos 12 a 4. Nós vamos ver que não é só uma questão de redação semelhante, nós vamos encontrar as mesmas palavras. Quando analisamos a ordem dos eventos, nós também encontramos algumas semelhanças. Exemplo, João Batista, batismo e tentação, ministério da Galileia, ida e volta a Jerusalém, processo, morte e ressurreição. Há, porém, algumas diferenças, né? Lucas e Marcos, eles apresentam alguns eventos com uma ordem diferente um do outro. Milagres que em Marcos estão distribuídos, em Mateus ele os apresenta concentrado. Há também passagens escritas de forma diferente, como por exemplo, a genealogia de Mateus e Lucas, o Sermão do Monte de Mateus, né, da planície em Lucas, entre outros. E qual a conclusão que nós chegamos aqui? A conclusão é que há uma relação de interdependência literária entre os evangelhos sinóticos. Mas a pergunta é, qual é essa interdependência? Quem depende de quem? Quem veio primeiro? Então, ao longo da pesquisa, né, nós costumamos fazer, com base em alguns teóricos, algumas propostas de soluções que podem ser agrupadas em dois grandes grupos. As propostas intrasinóticas e as propostas pré-sinóticas. Então, soluções pré-sinóticas. A primeira solução que nós temos é a tradição oral. Então, as semelhanças e as diferenças se devem à tradição oral, que já circulavam de maneira fixa muito antes dos evangelhos. Lembra do querigma? Então, o querigma ele era trabalhado de uma forma independente por cada evangelista, naqueles 3 estágios: memorização, transmissão das primeiras testemunhas e as observações pessoais dos apóstolos, que nos evangelhos, Mateus e João. Porém, isso não explica todas as semelhanças literárias entre os evangelhos. Então, provavelmente, a tradição oral foi a pré-história das tradições escritas. E quando os evangelhos foram escritos, é discutível se essas tradições estavam já disponíveis, né, de uma maneira escrita. E aí um ponto importante aí, vou trabalhar aqui como um documento único. Os 3 sinóticos teriam usado um documento único primitivo escrito em aramaico, supostamente o Evangelho Nazareno Nazareus, citado por Jerônimo no século IV, provavelmente, pelo menos conforme alguns teóricos, redigido no século II. E as diferenças elas resultariam das características de cada evangelista. O primeiro problema é como explicar as adições ou imensas omissões em relação aos outros evangelhos. Além do que, hoje em dia, nós já sabemos que o Evangelho dos Nazarenos é um documento oficial do segundo século. E aí vamos analisar as soluções intrasinóticas. Primeira, a mútua dependência. Marcos usou Mateus, Lucas usou Marcos. Proposta de Agostinho, né? E essa teoria baseada na ordem dos evangelhos do Novo Testamento, que não é histórica.
e não explica as omissões nem os acréscimos feitos em relação ao evangelho anterior. Outra solução para pensarmos: 2 documentos. Essa é a solução mais aceita desde a metade do século XIX. Possui 2 pilares. A primeira, a prioridade de Marcos. E aí quais são os argumentos? Primeiro argumento: Mateus e Lucas contêm quase tudo que Marcos possui, 95%. E este é consideravelmente menor do que os outros, no caso Marcos. Então é mais fácil explicar o acréscimo do que uma contradição. Então é mais fácil partir de que Marcos ele é a fonte e que os evangelhos de Mateus e Lucas receberam acréscimo. Segundo ponto, há uma concordância vocabular, o que dificilmente aconteceria na dependência de uma fonte oral. Então, Lucas e Mateus, eles seguem a mesma ordem dos eventos de Marcos, com pouquíssimas variações. E quando eles inserem um material próprio, simplesmente o inserem dentro de uma estrutura de Marcos. Então, eles não remodelam a estrutura marcana. Isso é importante. E um quarto argumento aí para essa tese: é mais lógico que entre os 3, o menor evangelho seja o ponto de partida, seja o primeiro. Outro argumento para nós pensarmos é a fonte Q. A fonte Q é a abreviação de Quelle, em alemão fonte. Aqui se busca explicar um material comum entre Mateus e Lucas. Obviamente é uma fonte hipotética, visto não haver evidências históricas da sua existência. A questão é que, como Marcos, as semelhanças entre Mateus e Lucas são muito grandes para se pensar na tradição oral, seria então uma fonte que Marcos não teve acesso. O seu conteúdo principal são os ensinamentos de Jesus, embora contenha algumas narrativas. Por isso é conhecida como uma fonte dos ditos ou como a fonte dos logia. Exemplo: 15 parábolas, tentação de Jesus Cristo, ensinamentos do Sermão da Montanha, planície. E é interessante que esses ditos de Jesus eles são inseridos dentro de uma estrutura de Marcos em lugares separados. Mateus espalha, enquanto Lucas concentra a maioria em 2 lugares. Nós vamos ter a referência no capítulo 6, e depois no capítulo 9. Porém, em geral, a ordem dos ditos é quase a mesma. E aí quais são os problemas? Primeiro problema, a extensão da fonte. Se Mateus e Lucas agiram com o que da mesma forma com que Marcos, é muito difícil saber se algo pertence a que esteja apenas em 2 evangelhos. Outro problema aí: alguns consideram difícil imaginar que um evangelho com ensinamentos de Jesus sem a narrativa da paixão. Como? Então, mas pode-se pensar em algum texto que contém uma coleção de ensinos de Jesus para o uso da igreja. Não quer dizer que se despreza a paixão. E o terceiro problema é a ausência de uma comprovação na história. Então não existem comprovações históricas ou na história da igreja da existência dessa fonte escrita. Outro argumento: os 4 documentos. Então aqui se propõe que Mateus e Lucas usaram Marcos e a fonte Q. Porém, ainda resta explicar o material exclusivo usados por Mateus e Lucas. Alguns supõem então sobre a existência de uma fonte escrita, vou usar aqui a fonte M, tá? E uma outra fonte escrita, a fonte L, para Mateus e Lucas. E qual é o problema? Não há como se comparar, pois a matéria exclusiva de um é diferente do outro. Um é mais plausível que as seções exclusivas, eu acho que é uma possibilidade, e talvez isso seja mais plausível, que as seções exclusivas tenham vindo da tradição oral, como por exemplo a liturgia, a pregação, a catequese, as testemunhas, e assim elas vão ser trabalhadas pelos autores. Uma outra argumentação, que também é uma hipótese muito discutida, é a prioridade de Mateus. E aí se discute a hipótese da utilização da teoria de Greenbach. A proposta pelo grande erudito Johann Jacob Greenbach, ele pressupõe a seguinte ordem de utilização: Mateus, depois Lucas e somente depois Marcos. Vantagem: não tem hipóteses auxiliares. Problema: Marcos é praticamente uma cópia de Mateus e Lucas. Então, considerando que a hipótese de 2 fontes traz algumas dificuldades,
a existência da fonte Q, coincidências entre Mateus e Lucas nas omissões e substituições de Marcos. E aí alguns estudiosos, sobretudo aqueles que rejeitam o método histórico crítico, vão se inclinar a essa teoria. Sobretudo, eles tentam valorizar as referências sobre a questão entre os pais da igreja, interpretando-as literalmente. Assim encontra-se em Eusébio de Cesareia, 339, século IV, uma citação de Papias, bispo de Hierápolis, no ano 130, já no século II, e a citação ela pode ser interpretada como se Mateus tivesse escrito seu evangelho originalmente em aramaico e que poucos anos depois, antes ali do final do século I, foi traduzido para o grego. Na igreja antiga, os principais pais colaboraram para essa citação de Papias, A gente vai ver aí Irineu de Leão, Orígenes, Eusébio de Cesareia, Panteno, Crisóstomo. Então os adeptos da teoria das duas fontes interpretam a citação de Papias de uma maneira diversa. É claro que eu preciso destacar, naturalmente, deve-se enfatizar, qualquer que seja a teoria, que o Espírito Santo guiou os autores na seleção e no uso das fontes. Então, preste atenção nisso. Não significa aqui que há uma desvalorização ou uma descrença nos evangelhos. O que está sendo discutido e a proposta aqui nessa discussão do problema sinótico é exatamente entender isso. Quem é a fonte primária, quem é a fonte secundária, quem acrescentou em quem bebeu em quem. Agora não há nenhuma dúvida sobre a autoria e a inspiração desses textos sagrados. E a gente fica por aqui nessa nossa aula. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe, é claro, a todos nós. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui exegético.